Mais Pecuária fala do programa Mais Genética, que é coordenado em Minas Gerais pela Emater, empresa de assistência técnica aos pequenos produtores. Nós vamos conversar com o presidente da empresa, o Caio, e vai nos dar, o Otávio Maia, que vai nos dar detalhes sobre o programa. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Esse programa, ele é mais focado na genética do gado de leite ou também gado de corte? Olá, Jorge, tudo bem, né? Um prazer estar aqui com você e falando aí para o seu público sobre o programa Mais Genética, né? Que de forma bem resumida, né, é um programa para um melhoramento genético do rebanho bovino aqui em Minas Gerais, em parceria, né, com parlamentares, por meio de recursos destinados à Emater para aquisição, né, de todos os insumos necessários para a execução desse programa por meio de emendas parlamentares. E ele atende tanto a questão do gado de leite quanto também de corte, porque alguns, né, o programa se resume na aquisição de motos, botijões, onde tem todo o armazenamento adequado do sêmen e aquisição de sêmens de alta qualidade genética. Então a gente faz a disponibilização de todos esses equipamentos para os municípios e, em parceria com os municípios, eles viabilizam também a nível municipal os inseminadores. Então, fica à disposição dos agricultores familiares, os pequenos produtores, todos esses insumos para melhorar a genética do seu gado. Então, geralmente, a gente vai ter aí um gado, né, que vem com as vacas de leite, né, com um alto rendimento, produtividade aumentada, com a genética melhorada, mas também, né, aqueles bezerros que vão nascer, porque alguns dos sêmens não são sexados, temos também sêmen sexados, mas se nascerem também, né, de macho, podem ir também para o trabalho de abate, de corte, né, com ganho de peso também, com a melhoria genética. Então, a gente atende ambos, leite e corte, nesse programa. Presidente, vamos fazer um pequeno balanço desse programa. Quem é que fornece esse material genético? O senhor falou sêmen, eu não sei se tem embriões também. Quem é que fornece esse material genético e quantos produtores já receberam esse benefício? Vamos lá, Jorge. Na verdade, como eu disse, né, esse programa é em parceria, né, com os parlamentares. Ele começou com o deputado então estadual, né, Emidim Madeira, mas vários outros parlamentares já aderiram, né, a esse projeto, haja vista os resultados positivos que ele já tem alcançado. E com esse recurso da emenda parlamentar que é alocado na Emater, a Emater vai ao mercado e faz a aquisição por meio de licitação, né, um processo concorrencial, e aí ele adquire, sim, as motos, os botijões e o sêmen. A gente está entrando também, iniciando o trabalho com embriões também, mas já foram mais de 200 mil inseminações e atendendo aí a quase 200 municípios mineiros. Na parceria com o Emidim, que é a parceria mais longeva que iniciou esse projeto, a gente já alcançou mais de 120 municípios. Mas outros parlamentares, como eu disse, né, Coronel Henrique, deputado estadual Bosco, delegada Sheila com Charles, também adotaram nas suas abrangências aí de atuação e a gente já alcança quase 200 municípios e superando aí mais de 200 mil inseminações em todo o estado de Minas Gerais. O programa é bancado por emendas parlamentares? Exatamente. A gente tem a oportunidade, a partir desse ano, inclusive, de dar continuidade ao programa por meio de recursos próprios da empresa também. Mas, até então, todos os recursos aplicados e destinados a esse projeto, eles advêm dessa parceria com os parlamentares. E é importante destacar também essa presença das prefeituras municipais nesse projeto, né? Porque uma figura fundamental para o projeto acontecer é o inseminador que está lá na ponta. E essa é uma responsabilidade do município, assim como o reabastecimento ali do hidrogênio dos botijões também, que faz parte do custeio, né, da responsabilidade das prefeituras municipais parceiras. Então, é uma soma, né, de parceiros aí atuando com esse programa para levar esse benefício do melhoramento genético para aquele pequeno produtor que, se tivesse por conta própria que acessar a esse insumo, não teria, às vezes, a oportunidade de promover essa melhoria genética aí no seu rebanho.
Eu me lembro, o presidente, não faz muito tempo, teve um projeto também para pequenos produtores de leite, chamado Balde Cheio, e na entrevista com um dos beneficiados do programa, a gente percebeu que havia uma relação quase que afetiva entre o produtor, que geralmente tem a produção familiar, quer dizer, não só dele, mas de toda a família, com o extensionista, com o técnico extensionista. E na época a gente tinha a impressão de que os técnicos, provavelmente da Emater, não me lembro agora, mas os técnicos tinham não só o papel de levar a tecnologia correta de como fazer a inseminação, qual cruzamento é o mais adequado, mas também como psicólogo, que estavam tendo um problema muito sério. Os filhos não podiam ficar na atividade leiteira porque não tinha sustento, não tinha dinheiro. Então tinham que se mudar para a cidade para ganhar a vida, né? Trabalhar de alguma forma para ganhar um salário mínimo. E com esse programa, o Balde Cheio, que deve ter o quê? Uns 15, 20 anos, muitos filhos que tinham ido para a cidade para buscar sustento estavam voltando para as fazendas porque a atividade estava dando muito certo e o produtor familiar estava conseguindo um dinheirinho a mais para manter os filhos na fazenda. Pois é, Jorge, a gente tem um desafio muito grande que é trabalhar a sucessão rural, né? A gente sabe, por todos os indicadores, né, tanto o censo agropecuário quanto o censo, que a população rural está envelhecendo. A gente tem realmente esse desafio de muitos saindo para a cidade para estudar, para os novos desafios, buscar novas fontes de renda e prosperidade nas zonas urbanas, né, que tradicionalmente tem mais oportunidades, mas a gente sabe que, bem trabalhada, as propriedades rurais fornecem essa oportunidade para a pessoa, às vezes, ter uma melhor qualidade de vida no campo com renda. Né? E esse é o nosso desafio, como Emater, como todos os outros também. Você citou Balde Cheio, salvo engano, ele é do Senar, mas a Emater tem um trabalho, né, que chama Minas Pecuária, de trabalhar com o produtor rural, essa parte de gestão de propriedade, trabalhar toda a parte de levantamento de custos, né, para conseguir melhorar a alimentação do gado, aumentar a produtividade para, no fundo, gerar maior renda para o produtor. Então, a gente aqui chama de Minas Pecuária, essa nossa ação, que ela vai também ao encontro disso que você disse, né? Que o extensionista, ele serve de psicólogo, serve de amigo, ele realmente atende ali o produtor rural no dia a dia dele com todas as demandas que ele tem. Então, a gente tem esse ativo na Emater, que é conseguir entrar na casa do produtor, trabalhar com ele. A gente tem uma metodologia participativa de extensão rural, onde a gente trabalha todas as oportunidades para gerar melhor renda para o produtor e melhorar a qualidade de vida da família dele, justamente para que ele consiga ter um maior progresso na sua propriedade, o melhor benefício da sua atividade, né, ser remunerado para isso, porque a gente sabe que se não tiver isso, não gera a melhoria da qualidade de vida que tanto esperamos que cada produtor rural tenha, e o agricultor familiar precisa muito desse apoio, né, do extensionista no dia a dia. E quem está lá na ponta é o extensionista da Emater. Nós estamos presentes hoje em 811 municípios mineiros, fazendo esse trabalho, né, de ajuda ao produtor rural a esse caminho do progresso, da prosperidade e da melhoria da vida da sua família. Resultados, eu não sei há quanto tempo esse programa entrou no ar, há quanto tempo a Emater faz a coordenação, mas a pecuária é uma atividade de longo prazo, né? Tem os 9 meses da gestação, depois tem os bezerros, as bezerras vão nascer, depois é que elas vão dar o leite. Quais têm sido os resultados até agora desse programa? Pois é, Jorge, a gente tem os resultados. Na verdade, a gente tem uma falha muito grande de levantamento de informações, né? A gente tem buscado melhorar essa questão do impacto das políticas públicas que a gente executa, mas a gente tem muitos relatos, principalmente do aumento da produtividade, né? Do rebanho, de todos esse trabalho da inseminação artificial, do mais genética. A gente consegue acompanhar com os produtores a redução de custos dele, essa melhoria da gestão das propriedades
e o aumento da renda, da rentabilidade, né? Porque a gente sabe que cada dia mais as margens estão apertadas, né? Os custos subindo, o preço, né, se mantendo ou às vezes até caindo e achatando a margem dos produtores. Então a gente precisa trabalhar toda essa questão da gestão da propriedade, ajudar o produtor a reduzir custos, e a gente vê realmente os produtores cada dia mais alcançando melhores níveis de produtividade. A gente tem torneios leiteiros por todo o estado, onde a gente já vê as crias do Mais Genética ganhando prêmios do estado afora. Eu tive presente em alguns deles. Isso tudo é resultado dessas políticas públicas, desses projetos e desse trabalho em conjunto com os produtores. A gente precisa estabilizar e concluir melhor toda essa formatação de informação para a gente ter indicadores um pouco mais robustos, para trabalhar também indicadores finalísticos de impacto, que a gente às vezes carece um pouco dessa informação que a gente tem, mas a gente vê alguns indicadores como esses prêmios sendo ganhados pela produção de leite aí, né, nos torneios leiteiros, que a gente vê o êxito do projeto nessa melhoria da qualidade genética do nosso rebanho. Olha, presidente, eu queria que o senhor falasse desse assunto, imagino que seja muito difícil incentivar, convencer o pecuarista de leite a se manter na atividade. Aquele que não tem renda, que nós já comentamos aqui, hoje no Brasil, não vamos falar não só de Minas Gerais, que é a maior bacia leiteira do país, mas no Brasil hoje, o produtor tem tido um desafio muito grande, que é permanecer na atividade. Apesar de termos tido alguns aumentos sucessivos no preço do leite, mas se compararmos com um ano atrás, a diferença de preço de leite hoje é muito grande, 20% a menos. Então, apesar desses aumentos, o preço do leite ainda está muito defasado. Isso não é suficiente, não tem sido suficiente para que o pecuarista permaneça na atividade. Ainda mais com a enxurrada de leite importado, que o Brasil não conseguiu estancar essa entrada de leite. Leite importado da Argentina, do Uruguai. Esse leite entra aqui a um preço mais baixo do que o Brasil tem. Isso acaba criando um sistema não de competitividade. O Brasil, na sua própria casa, o produtor em casa, não consegue competir com o leite que vem de fora. E o volume tem aumentado, apesar de medidas que foram tomadas pelo governo, no Congresso também, frente parlamentar da agropecuária, esse problema não está sanado. Então, eu imagino que é muito difícil para os pesquisadores, para a Emater, convencer o pecuarista a se manter na atividade. Pois é, Jorge, é muito difícil. Eu falo que o produtor rural tem uma resiliência fora do normal, né? Porque senão realmente a gente não teria mais pequenos produtores no campo produzindo alimentos, produzindo inclusive leite, né? Que é o tema do nosso assunto aqui hoje, porque realmente muitos estão ali por amor à causa e por uma resiliência muito grande que eles têm devido a várias crises que já enfrentaram e ter realmente conseguido sobreviver, vamos dizer assim, a essas diversas crises. E aí a gente vem nesse assunto, né, que você comentou, da importação de leite. A gente vem falando isso desde o começo do ano passado, que realmente está tendo uma enxurrada de importação crescente de leite. Se a gente comparar o volume que foi importado em fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado, é maior, mesmo com todas as nossas tentativas de conscientização do governo federal para tentar atuar nesse sentido, mas a gente não logrou êxito. E a gente precisa trabalhar com o produtor, realmente é a melhoria do aumento da produtividade mesmo, é a redução dos custos de produção para aumento da rentabilidade e a resiliência, de fato, da importância desse produtor se manter na atividade, porque a desistência dele nessa atividade pode remeter a um futuro desabastecimento da população, né? Pode remeter a um futuro até individual dele, da família dele, de buscar alternativas que possam não ser também frutíferas. Então, ele já conhece aquela realidade do dia a dia ali da propriedade agropecuária dele. Então, para ele, às vezes, por mais difícil que seja, ainda é melhor se manter na atividade do que buscar se aventurar em outras funções, em outras atividades. Então, é um trabalho muito complicado, realmente. Assim, a conscientização é muito importante, mas eu acredito muito que a união de esforços, né, a Emater, junto com a pesquisa, para gerar cada vez mais inovações e resultados para levar para o produtor,
né, a Federação dos Agricultores, por meio, né, a FAENG, o Senar, a própria Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nessa articulação com o governo federal, então os ministérios, a gente precisa realmente unir esforços e levar essa mensagem da esperança, do apoio, levar oportunidades e soluções para o produtor para que ele realmente queira se manter na atividade e se mantenha para que nós possamos ter esse abastecimento, né? O desafio global hoje das discussões a nível mundial é a produção de alimentos e a conservação e preservação do meio ambiente. E isso quem faz é o agricultor familiar, é o pequeno produtor, né? É quem está no campo. Então a gente precisa cada dia mais desse povo resiliente, né, imbuído desse desafio que é continuar produzindo alimentos de forma crescente, inclusive, que a demanda global demanda da gente, e preservando o meio ambiente, né? Isso eles fazem muito bem e a gente precisa dar as condições para eles permanecerem nessa atividade no campo e melhorando a qualidade de vida da família deles. Presidente, a genética do gado leiteiro, o Brasil tem de sobra. Nós temos genética do gir leiteiro, temos genética de excelência do girolando, de raças importadas também. Então não falta material genético para a nossa atividade leiteira aqui no Brasil. O senhor acredita que ela, por si só, pode fazer a diferença, mudar um pouco a perspectiva do pequeno e do médio produtores de Minas Gerais? Pois é, Jorge, eu acho que é uma variável muito importante, né? A gente, como eu disse aqui numa das perguntas anteriores, a gente vê nitidamente o aumento da produtividade daqueles que aderiram ao projeto e conseguiram, com toda essa genética que você citou, que já é disponível hoje, né? O programa Mais Genética nosso, ele busca só sêmen, né, de reprodutores testados, a gente busca a alta qualidade genética para disponibilizar para o pequeno produtor, para o médio produtor. Mas ela é insuficiente, a gente sabe que não adianta só melhorar a genética se não tiver toda a completude dessa assistência técnica, desse apoio que a gente promove junto a essas propriedades, esses produtores. Então a gente tem que melhorar, sim, a alimentação, até para extrair o melhor potencial genético desse rebanho. A gente tem que atuar com gestão, né? Hoje em dia não faz sentido mais falar que o produtor não conhece seus custos, não tem uma previsibilidade mínima, né, do preço de venda. Então a gente tem que trabalhar todas essas variáveis e, como eu disse, unindo esforços de todos os parceiros e atores para a gente levar uma oportunidade e um futuro, aí desenhar um futuro próspero para esses produtores, porque realmente as dificuldades são imensas. E a gente vê, infelizmente, alguns produtores realmente deixando a atividade. E isso aí, a conta vai chegar no futuro e a gente, infelizmente, vê com tristeza essa realidade. Né? A gente vê históricos aí em países, né, como os Estados Unidos, onde realmente os pequenos produtores de leite já saíram praticamente todos da atividade. A atividade foi concentrando na mão dos grandes produtores. E a gente não quer deixar isso acontecer aqui no Brasil, porque a gente sabe da importância social, inclusive, da produção de leite, onde a gente tem hoje, em Minas Gerais, por exemplo, todos os municípios têm atividade da bovinocultura presentes. E a gente sabe que no campo, né, isso é muito presente e a gente precisa dessa população prosperando no campo. Porque pior ainda será quando eles abandonarem a atividade e virem em busca de oportunidades nas cidades, que a gente sabe que realmente estão muito difíceis, né? Então, a gente vai ter um problema coletivo de gestão de políticas públicas ainda maior se realmente a gente tiver mais uma migração aí de boa parte da população rural para as cidades. Então, a gente combate isso buscando, né, o aumento, na verdade, de alimentos, da produção de alimentos no campo, com a preservação do meio ambiente, gerando essa prosperidade, essa melhoria de vida aí para o produtor rural. Presidente, temos mais um minuto, por favor. Mudando um pouco de assunto, recentemente a Emater doou sementes de feijão para que produtores de leite que haviam sido afetados pela seca, né, não tinha pasto, consequentemente não tinha leite nas vacas. Então a Emater doou sementes de feijão para eles plantarem. Qual o resultado dessa iniciativa? Pois é, Jorge, essa foi uma iniciativa que a Emater trouxe para ajudar os produtores afetados pelo longo período de estiagem, de seca, que ainda
foi piorado, né, pela questão da elevação das temperaturas, né, que realmente bateram recordes aí no ano passado, e nós tivemos realmente uma situação muito difícil, emergencial mesmo. E nós adotamos aí essa estratégia de levar sementes de feijão. Foram 12.195 famílias contempladas em 254 municípios mineiros que sofreram com a seca, justamente pela semente de feijão ser de ciclo curto, conseguir em 70 a 75 dias já ter entre o plantio e a colheita e levar esse benefício não só da segurança alimentar, que o feijão é de alta qualidade, né, para alimentar as famílias contempladas, mas também gerar uma renda, né? Hoje, o quilo de feijão vendido na feira livre e no mercado institucional como PNAE, ele está comercializado a R$ 8,00 o quilo. Então, foram doados sacos de 10 quilos de semente de feijão, que numa primeira safra já pode gerar 600 quilos de feijão, gerando renda e segurança alimentar para essas famílias contempladas. E a gente busca também um incentivo para multiplicar esse alcance com as famílias atendidas. Na primeira colheita, separar ali 20 quilos, doar para 2 outras famílias, para que a gente consiga esse efeito multiplicador e crie ciclos virtuosos aí para que essa semente aí gere frutos para todos os agricultores que precisem, né? Os mais vulneráveis que estão realmente sofrendo com essa situação. E agora, né, com a virada do ano, nós tivemos em tempo recorde, né, toda a parte de aquisição e distribuição dessas sementes que chegou. Eu falo que a sorte aparece para quem está pronto, né? E Deus abençoa quem trabalha. Nós entregamos as sementes aos familiares, as famílias dos agricultores familiares, de baixa chuva, né, onde já proporcionou aí o plantio, e a gente espera que agora, aí, calculando aí 70, 75 dias, meados aí de março para frente, a gente já vai ter colheitas desse feijão da primeira safra e esse benefício alcançando aí essas 12.195 famílias contempladas.